Sou Sencel, seu tio. A Ucrânia mudou recentemente sua estratégia. Agora, eles estão concentrando ataques intensivos à infraestrutura da Rússia, focando principalmente no petróleo, que permitiu à Rússia manter a guerra até agora. Eles estão realmente atacando o coração do inimigo repetidamente. E isso parece estar funcionando melhor do que o esperado. A produção de petróleo da Rússia caiu bastante, impactando diretamente o país. Os drones ucranianos estão chegando até o coração da Rússia. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. A Ucrânia foca ataques nas infraestruturas energéticas russas. Algumas regiões da Rússia já enfrentam falta de gasolina e a crise energética piora. Isso não é algo que estou dizendo sem fundamento. Se olharmos o jornal diário russo Kommersant, do dia 25 de setembro, metade dos postos em Kremenband, sul da Ucrânia, parou de vender gasolina. E no Distrito Federal do Sul da Rússia, incluindo Rostov e Volgogrado, 14% dos postos, 220 locais, suspenderam a venda de combustível. A crise energética na Rússia é grave. Com falta de energia em algumas regiões, apesar de ser produtora de petróleo, havia menos carros nas ruas e as pessoas estavam usando mais o transporte público. Isso está acontecendo por um motivo. A Ucrânia mudou um pouco sua estratégia, passando a atacar principalmente a infraestrutura de refino de petróleo da Rússia. A Rússia possui 38 refinarias de petróleo, das quais 25 foram atacadas pela Ucrânia entre agosto e setembro. Por isso, a exportação de diesel atingiu o menor nível desde 2020. Em 24 de setembro, a Ucrânia bombardeou Novorossiysk, no Mar Negro, paralisando o carregamento de petróleo no consórcio do oleoduto Caspiano e no terminal de Cheskariz. Nesses dois locais, mais de 2 milhões de barris de petróleo são exportados diariamente. Mas o carregamento foi interrompido. Acima de tudo, existe a refinaria de petróleo de Kirishi, na região de Leningrado. Lá também é produzido uma quantidade considerável de derivados de petróleo, e esse local também foi atacado pelas forças ucranianas. As forças ucranianas enviaram 80 a 90 drones de uma vez, conseguindo explodir pelo menos 3 na refinaria. Instalações essenciais foram atingidas. Por causa disso, a quantidade de petróleo processado diminuiu bastante, já que as operações das instalações essenciais, responsáveis por 40% da produção total da fábrica, foram interrompidas. A manutenção deve levar cerca de um mês. E agora, até as grandes empresas de oleodutos começaram a ser atacadas. Por isso, a Transneft, grande empresa russa de oleodutos, limitou quanto petróleo as companhias podem armazenar em seu sistema. O motivo é que a infraestrutura deles está sendo danificada, então eles reduziram a quantidade. Isso também aconteceu porque a Ucrânia continuou atacando a infraestrutura. A capacidade de refino de petróleo da Rússia caiu para cerca de 1/5. Mencionei que a Transneft impôs um limite de armazenamento, certo? Como ela lida com mais de 80% do petróleo extraído na Rússia, esse impacto provavelmente não será pequeno. A Rússia responde por 9% da produção mundial de petróleo, impactando vários países. O Goldman Sachs estimou que, devido ao ataque à Ucrânia, a capacidade de refino da Rússia diminuiu cerca de 300 mil barris por dia. Isso porque as instalações de petróleo da Rússia sofreram muitos danos. A Rússia enfrenta uma grave escassez de abastecimento interno de gasolina e uma alta nos preços. Por isso, suspendeu totalmente as exportações de gasolina para o exterior desde julho passado. O diesel ainda é exportado, pois a produção excede em mais de 50% o consumo interno. Porém, a Ucrânia ataca só instalações de diesel agora. Então, precisamos ver como a situação evolui. Na Rússia, o combustível aumentou até 25%. Em algumas regiões, só é possível comprar gasolina através do mercado negro. Segundo reportagem da Forbes, no mercado negro, a gasolina está sendo vendida por cerca de 3.300 won por litro. Como a gasolina aqui custa cerca de 1.660 won por litro, dá para ver a escassez de combustível na Rússia. Segundo a Agência Nacional de Energia, em agosto, a Rússia exportou cerca de 7,3 milhões de barris de petróleo por dia. 70 mil, a menos que em julho. Foi o menor volume de vendas desde a invasão da Ucrânia, sugerindo um possível acordo entre Estados Unidos e Ucrânia. Apesar de todas as sanções econômicas impostas à Rússia, a razão pela qual a economia do país não entrou em colapso é graças à energia russa. Nos últimos 10 anos, os lucros do petróleo e gás natural representaram de 30% a 50% da receita fiscal da Rússia, um valor muito alto.
Na verdade, outros países também não conseguem abrir mão da energia russa de forma realista. Então, continuam sustentando a economia da Rússia por meio de importações de terceiros, por exemplo. Mas os Estados Unidos estão tentando impedir essas importações de terceiros por meio da diplomacia. A Ucrânia ataca instalações de petróleo russas, prejudicando o setor de energia da Rússia. Zelensky afirmou em 14 de setembro que incendiar refinarias, terminais e depósitos de petróleo russos é a sanção mais eficaz e imediata. Ele enfatizou que restringiram fortemente a indústria petrolífera russa e limitaram consideravelmente a guerra. Trump também destacou que a Ucrânia deveria atacar mais a infraestrutura energética russa. Os Estados Unidos da América decidiram fornecer informações para ataques de longo alcance e, por ordem de Trump, o Departamento de Guerra e agências de inteligência foram instruídos a apoiar ataques da Ucrânia. É a primeira vez que o governo Trump apoia ataques ucranianos de mísseis de longo alcance contra a Rússia. Com isso, a Ucrânia agora pode atingir de forma mais eficaz infraestruturas energéticas da Rússia, como refinarias, usinas de energia e oleodutos, localizadas longe da fronteira, com base nas informações de alvos fornecidas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos também avaliam apoiar a Ucrânia com mísseis como o Tomahawk. Se a Ucrânia seguir atacando infraestrutura energética, a Rússia terá ainda mais prejuízos. Na verdade, se a Ucrânia conseguir esses mísseis Tomahawk, teoricamente, poderá atingir Moscou também. Entre as notícias de 2 de outubro, destaca-se que os 7 principais países do G7 estão adotando medidas sérias para bloquear os fundos de guerra da Rússia. Antes, cada país sancionava a Rússia separadamente, mas agora sinalizam uma resposta conjunta mais dura. O principal é o aviso de sanções diretas aos países que ainda importam petróleo russo. Em outras palavras, eles pretendem ampliar o escopo da pressão para incluir até mesmo os países que negociam energia russa, o que pode ser interpretado como uma tentativa de bloquear de fato as principais fontes de receita da Rússia. Há um cálculo claro por trás do fato de que o Ocidente está falando em uma só voz dessa maneira. O principal fator que permitiu à Rússia manter a guerra, apesar das sanções econômicas, foi o dinheiro das exportações de energia. Como petróleo e gás geram quase metade das finanças russas, muitos acreditam que só será possível parar a guerra enfraquecendo esse setor. O G7, levando isso em consideração, está tomando medidas para paralisar a própria indústria de energia da Rússia. Além disso, o G7 está discutindo de forma concreta como utilizar os ativos russos que estão congelados nos países ocidentais devido às sanções econômicas já impostas. Atualmente, ativos russos no valor de dezenas de bilhões de dólares estão congelados. E a ideia é não apenas confiscar esses fundos, mas também direcioná-los diretamente para a reconstrução da Ucrânia e apoio militar. Se esse plano se tornar realidade, a Rússia não só perderá os fundos, mas também verá esse dinheiro sendo usado diretamente para fortalecer a capacidade de guerra da Ucrânia. Isso mostra que as sanções econômicas podem se tornar uma arma direta capaz de mudar o curso da guerra, indo além de um simples instrumento de pressão. Também tem grande significado no contexto da política internacional. O fato de os países ocidentais demonstrarem uma postura tão unida é um sinal de que a pressão sobre a Rússia deve aumentar ainda mais daqui para frente. Em especial, o alerta direcionado aos países terceiros que continuam importando petróleo pode ter o efeito de isolar até mesmo os países que ainda fazem negócios com a Rússia. Isso pode ser interpretado como um movimento para bloquear fundamentalmente o momento em que a Rússia tenta garantir novos mercados por meio da exportação de energia. No final das contas, a estratégia do G7 pode ser vista como uma tentativa de cortar os fundos de guerra da Rússia e, ao mesmo tempo, fornecer apoio prático à Ucrânia para ampliar a diferença de poder entre os dois países. Para a Rússia, com menos rotas de exportação de energia e queda na receita em moeda estrangeira, o uso de ativos congelados para a Ucrânia terá grande impacto psicológico. Assim, futuras decisões do G7 podem ser decisivas para a Rússia manter a guerra. A Rússia não está apenas sofrendo com os ataques aéreos da Ucrânia, mas também está tomando suas próprias medidas de resposta. Em primeiro lugar, está adotando ações para fortalecer significativamente sua defesa antiaérea. Estão reforçando mísseis antiaéreos em Moscou, centros energéticos e instalações militares, além de usar guerra eletrônica para dificultar comunicação e localização de drones. De fato, as autoridades russas anunciaram que conseguiram abater dezenas de drones antecipadamente em alguns ataques aéreos. No entanto, quando drones são usados em grande escala, não é fácil bloquear todas as ameaças. E existe uma limitação clara de que mesmo que apenas alguns consigam atravessar a rede de defesa, instalações essenciais, como subestações ou oleodutos, podem ser atingidas. A Rússia também faz ataques de retaliação contra a Ucrânia. A Rússia demonstra retaliação ao atacar fortemente infraestruturas ucranianas, como rede elétrica, portos e ferrovias.
Além disso, o motivo pelo qual a Ucrânia está realizando ataques aéreos com drones agora é que, embora o território ucraniano não esteja sendo tomado em uma velocidade extremamente rápida, ainda assim está sendo perdido pouco a pouco. Outro motivo é atacar infraestruturas russas para encerrar a guerra rapidamente, mas ela deve durar mais. De qualquer forma, a Rússia está mostrando claramente movimentos para abrir novas rotas de exportação do ponto de vista econômico. Com mercados bloqueados, a Rússia foca exportações de petróleo e gás para China e Índia. Índia importa e refina petróleo russo para revenda a outros países. China mantém importação estável de energia russa, apesar das sanções. No entanto, isso também não resolve de fato. China e Índia, com vantagem nas negociações, obrigam a Rússia a vender recursos por preços muito baixos. Mesmo mantendo o volume, há uma limitação estrutural que reduz muito os lucros. Acima de tudo, o maior problema é que infraestruturas energéticas como refinarias e oleodutos estão sendo fisicamente destruídas. Essas instalações não podem ser restauradas rapidamente, e se equipamentos importantes forem danificados, pode levar meses para normalizar o ciclo. Mesmo com o fortalecimento da defesa antiaérea, contra-ataques e exportações indiretas, a Rússia tem dificuldade em evitar o colapso de sua base energética. Atualmente, a Ucrânia está atacando em grande escala as infraestruturas da Rússia. O que vocês acham da situação atual? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Encerrando o vídeo. Obrigado!